Mia sempre acreditou que a vida precisava ser vivida em intensidade máxima. Aos 20 anos, estudante de medicina, filha de uma família rica e tradicional, ela carregava nas costas expectativas que nunca pediu. Os pais planejavam cada passo do seu futuro, residência, casamento, estabilidade, enquanto Mia só conseguia pensar em uma coisa: liberdade. Liberdade de errar, de sentir, de viver algo que fosse só dela. Por fora, ela era o retrato da segurança. Sorriso fácil, roupas bem escolhidas, olhar confiante. Por dentro, era inquieta, impulsiva, faminta por experiências que fizessem o coração acelerar. Festas, viagens rápidas, decisões tomadas no impulso. Não por irresponsabilidade, mas porque o silêncio a assustava mais do que qualquer risco. Foi assim que o paraquedismo entrou na sua vida. Não como um esporte, mas como um desafio. Pular de um avião parecia a forma perfeita de provar a si mesma que ainda tinha controle sobre o próprio corpo, mesmo quando o mundo insistia em decidir por ela. Lauro, aos 35 anos, já tinha aprendido que algumas quedas não machucam o corpo, machucam a alma. Professor de paraquedismo experiente e respeitado, ele vivia entre o céu e a terra há mais de uma década. O ar em queda livre era o único lugar onde sua mente ficava em silêncio. No chão, carregava um passado que preferia não revisitar. Escolhas erradas, perdas irreparáveis e um coração que aprendera a se fechar como mecanismo de sobrevivência. Ele não acreditava mais em impulsos, nem em pessoas que confundiam adrenalina com coragem. Seu mundo era feito de regras, protocolos e responsabilidade. Cada salto era calculado, cada aluno observado com atenção quase excessiva. Porque Lauro sabia, um erro de segundos podia custar uma vida inteira. E ainda assim, algo nele permanecia incompleto. Um vazio que nem o céu aberto conseguia preencher. O dia em que Mia entrou no hangar, sorrindo como quem não tem medo de nada, Lauro sentiu um incômodo estranho no peito. Ela era diferente dos outros alunos. Não estava ali para provar algo aos amigos, nem para postar fotos. Ela queria sentir. E ele, mesmo sem perceber, estava prestes a sentir também. Se você gosta desse tipo de história, deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais histórias como essa e comente aqui de qual cidade você está ouvindo. O hangar cheirava a metal, óleo e vento. Mia percebeu isso assim que desceu do carro, os óculos escuros ainda no rosto e o coração batendo mais rápido do que admitiria. O lugar era diferente de tudo que ela conhecia. Aviões pequenos alinhados, paraquedas dobrados com precisão quase militar e pessoas vestidas com macacões que pareciam pertencer a outro mundo. Ela sorriu. Era exatamente ali que queria estar. Primeira vez? Perguntou a recepcionista, com um sorriso treinado. Dá para perceber? Mia respondeu, tirando os óculos e apoiando os cotovelos no balcão. Sempre dá. Enquanto preenchia os formulários, Mia sentiu um arrepio estranho, como se estivesse sendo observada. Levantou o olhar sem saber por quê. Foi quando o viu. Lauro estava a alguns metros à frente, encostado em uma mesa de equipamentos, conversando com outro instrutor. Usava camiseta preta, calça cargo e tinha os braços cruzados, postura firme, quase austera, o cabelo levemente bagunçado pelo vento e o olhar atento percorriam o hangar com naturalidade, como se aquele espaço fosse uma extensão do próprio corpo. Ele não sorria, e talvez por isso mesmo chamou tanta atenção. Mia sustentou o olhar por alguns segundos a mais do que deveria. Havia algo nele, uma calma densa, madura, que contrastava violentamente com o caos que ela sentia por dentro. Lauro percebeu. Sentiu o peso daquele olhar antes mesmo de procurá-lo. Quando virou o rosto, encontrou os olhos claros dela fixos nos seus, curiosos, desafiadores, vivos demais. Ele franziu levemente a testa. Problema, pensou. Mia? Chamou a recepcionista. Ela se virou, assinou os últimos papéis e caminhou em direção à área de equipamentos. O som das botas no piso ecoava mais alto do que o normal. Talvez fosse nervosismo, talvez expectativa. Você vai pular em tandem, explicou um instrutor mais jovem. Seu professor será o Lauro.
O nome chegou aos ouvidos dela como um sussurro curioso. Lauro? Repetiu antes de se virar. Ele já estava ali. Sou eu, disse, a voz grave, sem esforço. Você já fez algum salto antes? Não. Mia inclinou a cabeça. Mas prometo não gritar muito. Ele não sorriu. Aqui não é parque de diversões. Aquilo deveria tê-la intimidado, mas fez o efeito oposto. Ainda bem, respondeu. Eu não gosto de coisas previsíveis. Lauro a analisou com atenção profissional. Postura relaxada demais, sorriso fácil demais, confiança que não combinava com alguém prestes a se jogar de um avião. Você sabe que não pode controlar nada lá em cima, né? Eu sei. Ela deu de ombros. E isso é justamente o interessante. Por um segundo, algo passou pelos olhos dele. Um brilho rápido, quase imperceptível. Curiosidade? Irritação? Me acompanhe, disse seco. Enquanto caminhavam lado a lado, Mia sentia a presença dele como uma âncora. Lauro era alto, seguro, cada passo calculado. O oposto dela. E talvez por isso, irresistível. Você pula há quanto tempo? Ela perguntou. O suficiente para saber quando alguém está aqui pelo motivo errado. E qual seria o motivo certo? Ele parou e a encarou. Respeito pelo risco. Mia sustentou o olhar, o sorriso diminuindo, mas não desaparecendo. Eu respeito, só não tenho medo. Lauro respirou fundo. Era exatamente isso que o preocupava. Enquanto ajustava os equipamentos, explicando cada detalhe com precisão, ele evitava pensar no jeito como ela o observava. Atenta, interessada demais. Não era profissional misturar qualquer coisa com um salto, muito menos curiosidade. Mas quando prendeu o último fecho, seus dedos roçando brevemente na cintura dela, algo se acendeu entre os dois. Rápido, silencioso, incontrolável. Confia em mim? Ele perguntou finalmente. Mia ergueu os olhos. Não ainda. E pela primeira vez, Lauro sorriu de canto. Eles ainda não sabiam, mas aquele não era apenas o começo de um salto. Era o início de uma queda que nenhum dos dois conseguiria evitar. O mundo desapareceu no instante em que deixaram o avião. O som da hélice foi engolido pelo rugido do vento, violento, absoluto. Mia sentiu o estômago subir até a garganta, o corpo sendo puxado para baixo com uma força impossível de comparar a qualquer outra sensação que já havia vivido. Era liberdade crua. O ar rasgava o rosto, os pensamentos se dissolviam, e tudo o que existia era o agora. O corpo suspenso entre o céu e a terra, o coração acelerado, o grito preso na garganta que escapou em forma de riso. Ela abriu os braços conforme Lauro havia orientado. Lá em cima, o céu era maior, mais próximo, mais verdadeiro. Atrás dela, Lauro mantinha o corpo perfeitamente alinhado, controlando a queda com precisão quase instintiva. Aquela sensação ele conhecia bem, a de estar exatamente onde deveria estar. O vento forte, a pressão constante, o tempo dilatado. Ainda assim, algo estava errado. Não era visível, não era imediato, mas era real. Ele sentiu primeiro. Uma vibração estranha no conjunto. Sutil demais para assustar. Intensa demais para ignorar. Ajustou levemente a posição, buscando estabilidade. O vento respondeu de forma irregular, empurrando-os um pouco para a esquerda. Calma. Corrija, disse a si mesmo. Mia, perdida na sensação, não percebeu de imediato. Os olhos brilhavam, o sorriso aberto, o corpo entregue. Está tudo bem? Gritou ela sem virar o rosto. Está, respondeu Lauro, rápido demais. Mas seus olhos já buscavam o altímetro. A queda parecia mais longa do que o normal. Ele contou mentalmente os segundos. O ritmo estava errado. O vento mudara. Não bruscamente, mas o suficiente para alterar a leitura esperada. Pode ser turbulência, tentou se convencer. Quando puxou o estabilizador para iniciar a sequência de abertura, sentiu o tranco leve, não o impacto firme que conhecia. O tecido respondeu, mas não completamente. O coração de Lauro bateu forte pela primeira vez. Mia, mantenha a posição, disse, a voz mais firme do que calma.
Ela sentiu a mudança imediatamente. O corpo balançou de leve, como se algo tivesse perdido o ritmo. "O que foi isso?" perguntou, agora com o riso contido. Lauro não respondeu. Puxou novamente. O paraquedas começou a se abrir, parcialmente. O tecido inflou de forma irregular, tremulando como uma asa ferida. A velocidade diminuiu, mas não o suficiente. O vento os empurrou com mais força lateral. O horizonte inclinou. Mia sentiu o frio verdadeiro pela primeira vez. "Lauro, olhe para frente", ordenou ele. "Confie em mim." Mas por dentro, a palavra confiança soava perigosa demais. Ele fez a leitura rápida. Abertura incompleta. Desvio de rota. Vento levando-os para longe da área segura. Muito longe. O mar apareceu abaixo deles, azul intenso, se aproximando rápido demais. Não era para ser ali. Ele tentou o procedimento de correção puxando o comando auxiliar. O equipamento respondeu. Tarde demais. A ilha surgiu no campo de visão. Pequena, isolada, cercada por água por todos os lados. "Vamos cair na água?" Mia perguntou, a voz falhando. Lauro apertou o corpo dela contra o seu, instintivamente. "Sim", respirou fundo. "Quando tocar, segure o ar. Eu vou te soltar." O vento rugia mais alto agora. O coração de Mia batia descontrolado, não mais de excitação, mas de medo real. Ainda assim, algo inesperado aconteceu. Ela confiou. O mar subiu para encontrá-los. O silêncio foi a primeira coisa que Mia percebeu. Não o silêncio confortável de um quarto fechado, mas aquele silêncio denso, pesado, quebrado apenas pelo som ritmado das ondas. Um vai e vem constante, quase hipnótico, que parecia lembrar ao seu corpo que ela ainda estava viva. Ela tentou se mover. Uma dor aguda respondeu primeiro, irradiando do ombro até o pescoço. Um gemido escapou de seus lábios secos. A areia estava fria sob seu rosto, grudando na pele molhada. O cheiro de sal era intenso demais. Água, céu, queda. As lembranças vieram em flashes desconexos. "Lauro!" murmurou, a voz rouca. Mia abriu os olhos com esforço. O sol estava baixo, filtrado por nuvens claras, pintando o céu em tons suaves demais para o caos que havia acontecido. À sua frente, o mar se estendia infinito. Nenhum barco, nenhum som humano. Ela estava em uma praia, sozinha. O pânico começou a se formar no peito quando ela tentou se sentar e falhou, o corpo reclamando em protesto. Respirou fundo, forçando a calma, até perceber algo, ou alguém, a poucos metros de distância. Lauro! Ele estava caído de lado, parte do corpo ainda tocando a água, o paraquedas enroscado em pedras próximas. O macacão escuro contrastava com a areia clara. Imóvel demais. O medo venceu a dor. Mia se arrastou até ele, cada movimento arrancando um suspiro. Tocou seu braço. "Lauro, acorda. Por favor." Por um segundo eterno, nada aconteceu. Então, ele tossiu. Um alívio tão forte percorreu o corpo dela que as pernas cederam. Lauro virou de lado, cuspindo água, respirando com dificuldade. Abriu os olhos devagar, confuso. "Onde?" A voz saiu falha. "Na praia", respondeu ela, tentando manter a calma que não sentia. "Eu achei que você..." Ele fechou os olhos por um instante, respirando fundo, como se organizasse o próprio corpo por dentro. Depois, se sentou com cuidado, avaliando os arredores. A ilha era pequena, coberta por vegetação densa mais adiante. Nenhum sinal de construções, nenhuma trilha visível, apenas natureza intocada. E silêncio. "Estamos vivos", disse ele por fim. "Por pouco", Mia respondeu, abraçando os próprios braços. Lauro a observou com atenção agora. Um pequeno corte na testa, o cabelo grudado ao rosto, os olhos ainda grandes demais para um corpo que acabara de sobreviver a uma queda do céu. "Você está machucada?" "Acho que não. Só dói tudo." Ele assentiu. "Eu também." O silêncio voltou a se instalar entre eles, diferente agora. Não era vazio, era carregado. O tipo de silêncio que só existe quando duas pessoas passaram por algo grande demais para palavras. Mia olhou em volta.
Ninguém vai vir atrás da gente, né? Lauro demorou a responder. Vão procurar, disse com honestidade. Mas não sei quanto tempo pode levar. Ela engoliu em seco. Então estamos presos aqui? Ele encarou o mar, o horizonte distante. Por enquanto, sim. A ilha parecia observá-los, indiferente ao medo, à dor, ao passado de cada um. Ali não havia família rica, nem alunos, nem protocolos. Apenas dois estranhos ligados por uma queda que mudou tudo. Mia sentiu algo estranho crescer dentro do peito. Não era só medo. Era uma consciência nova, assustadora e intensa. Eles dependeriam um do outro para sobreviver. O sol se despediu rápido demais. Mia percebeu isso enquanto observava o céu mudar de cor, os tons quentes sendo engolidos por um azul escuro que não prometia conforto algum. O vento ficou mais frio, mais insistente, e o corpo ainda úmido começava a tremer. Vai esfriar, ela disse mais para si mesma do que para ele. Lauro assentiu, já em movimento. Caminhou pela areia recolhendo o que restava do equipamento, afastando o paraquedas do alcance das ondas. Precisamos ficar longe da maré, explicou, e tentar algum abrigo. A vegetação começava a poucos metros da praia. Não era fechada demais, mas suficiente para esconder insetos e sons desconhecidos que Mia preferia não imaginar. Cada passo para longe do mar parecia levá-la mais fundo no medo. Eles encontraram uma pequena formação de pedras, criando uma espécie de parede natural. Não era muito, mas quebrava o vento. É o melhor que temos por hoje, disse Lauro. Mia sentou-se com cuidado, abraçando os joelhos. O cansaço finalmente cobrava seu preço. O corpo doía, a cabeça latejava. A realidade começava a pesar. Eu nunca fiquei assim, confessou em voz baixa. Sem celular. Sem ninguém, sem saber o que vai acontecer amanhã. Lauro se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Eu já, respondeu, mas nunca com alguém dependendo de mim desse jeito. Ela o olhou. Você acha que isso foi culpa sua? A pergunta ficou suspensa no ar. Não, ele disse depois de um momento. Mas isso não muda o fato de que eu me sinto responsável. Mia respirou fundo. O vento fez seu corpo estremecer novamente, desta vez mais forte. Sem pensar muito, ela cruzou os braços, tentando reter algum calor. Lauro percebeu. Tirou o macacão molhado com cuidado, ficando apenas com a camiseta fina por baixo. Dobrou o tecido e estendeu em direção a ela. Coloque isso nas costas. E você? Eu aguento. Ela hesitou. Não é justo. Ele deu um meio sorriso cansado. Nada disso é justo. Mia aceitou. O tecido ainda carregava o calor dele, e isso provocou algo estranho. Um conforto que não vinha apenas do físico. A noite caiu de vez. Os sons da ilha surgiram lentamente. Insetos, folhas se movendo, o mar constante ao fundo. Mia se encolheu um pouco mais. Você está com medo, Lauro constatou sem julgamento. Estou, ela admitiu, mas não do lugar. Ele a encarou. Então de quê? Mia demorou a responder. De mim mesma, disse por fim. Eu sempre corro atrás da sensação, nunca pensei nas consequências. Lauro ficou em silêncio por alguns segundos. Às vezes a queda é o que nos obriga a parar, disse, baixo, a olhar para dentro. O vento soprou mais forte. Mia tremia agora sem conseguir esconder. Lauro se aproximou um pouco mais, o suficiente para que os ombros se tocassem. Se você preferir, ele começou. Ela não deixou terminar. Encostou a cabeça no ombro dele. Foi um gesto simples, mas carregado. Lauro ficou rígido por um segundo, surpreso com a própria reação. Depois, lentamente, relaxou. Passou o braço ao redor dela, sem apertar, apenas criando um abrigo humano contra o frio. Mia suspirou. O silêncio entre eles mudou de forma. Não era mais apenas medo. Era proximidade. Era reconhecimento. Dois corpos tentando se aquecer. Dois corações tentando entender o que aquela situação estava despertando. Obrigada, ela murmurou. Dorme um pouco.
Ele respondeu, a voz baixa. Eu fico acordado. Você não precisa... Preciso sim. Mia fechou os olhos, o corpo cansado cedendo. O som do coração dele, firme e constante, era a única coisa que a mantinha ancorada naquela realidade estranha. Lauro olhou para o céu estrelado, sentindo o peso do que viria. Sabia que aquela ilha mudaria tudo. Sabia que a linha entre responsabilidade e sentimento já começava a se desfazer. E pela primeira vez em muito tempo, ele não teve certeza se queria mantê-la intacta. A manhã nasceu silenciosa. O sol ainda não havia subido totalmente quando Mia acordou, sentindo o corpo pesado e dolorido. Por um segundo, se esqueceu de onde estava. Depois, a lembrança voltou inteira. A queda, o mar, a ilha e Lauro. Ele estava de pé a alguns metros, observando a linha do horizonte com atenção concentrada. Parecia ter passado a noite inteira acordado. Quando se virou e percebeu que ela havia despertado, aproximou-se. Dormiu? Um pouco, respondeu. E você? O suficiente. Ela percebeu o tom evasivo, mas não insistiu. O constrangimento da noite anterior pairava no ar. Não desconfortável, apenas novo. Precisamos ver se há água doce, disse ele. Sem isso, não vamos longe. Mia assentiu e se levantou devagar. As pernas ainda tremiam, mas ela se manteve firme. Caminharam em direção à vegetação, atentos a cada som. A ilha parecia diferente à luz do dia, menos ameaçadora, mas não menos imprevisível. Galhos secos, pedras irregulares, raízes expostas pelo chão. Cuidado onde pisa, alertou Lauro. Ela concordou com a cabeça, distraída, observando um pequeno riacho mais à frente. Olha, disse acelerando o passo. Foi rápido demais. O pé de Mia escorregou em uma pedra coberta de musgo. O corpo inclinou antes que ela pudesse reagir. Um grito curto escapou quando sentiu o tornozelo dobrar. Lauro a alcançou antes da queda total, segurando-a pela cintura. Ei, calma. Mas ela já havia levado a pior parte. Ai, sussurrou, apoiando-se nele. Acho que torci. Ele a ajudou a sentar em uma pedra próxima, ajoelhando-se à frente dela. As mãos firmes, mas cuidadosas, tocaram o tornozelo, inchando lentamente. Dói aqui? Perguntou. Dói em todo lugar, respondeu, tentando rir, sem sucesso. Lauro respirou fundo. Não parece fratura, mas você não pode andar agora. A realidade caiu pesada entre eles. Ótimo, murmurou Mia. Agora eu sou oficialmente um problema. Ele ergueu o olhar, sério. Não diga isso, Lauro. Você não é um peso, cortou ele. Você é minha responsabilidade. A palavra soou diferente ali, mais profunda, mais íntima. Ele improvisou matá-la com um galho firme e parte do tecido do macacão. Seus movimentos eram seguros, treinados, mas havia algo além da técnica. Havia cuidado real. Mia o observava em silêncio. Você sempre cuida assim das pessoas? Perguntou baixo. Não, ele respondeu sem levantar o olhar. Só quando não posso perder. A frase ficou entre eles, pulsando. Quando terminou, Lauro se levantou e, sem pedir permissão, colocou um braço dela sobre seus ombros. Vamos voltar devagar. Eu consigo. Mia, ele disse, firme, mas gentil. Confia em mim. Ela obedeceu. Cada passo era lento. O corpo dela dependia totalmente do dele. E, estranhamente, isso não a assustava. Pelo contrário, a proximidade trazia uma sensação de segurança que ela nunca havia sentido antes. Quando chegaram ao abrigo improvisado, Lauro a ajudou a se sentar. Vou buscar água, disse. Não se mexa. Lauro, ele se virou. Obrigada, ela disse, os olhos úmidos, por não me tratar como frágil, nem como um estorvo. Ele se aproximou. Você é forte. Só precisa aceitar que ninguém é forte sozinho o tempo todo. O silêncio voltou a envolvê-los. Agora, porém, não era apenas sobrevivência que os ligava. Era necessidade mútua, dependência real. E ambos sabiam. A linha entre cuidado e sentimento estava ficando cada vez mais tênue.
O sol já estava alto quando Lauro voltou com a água. Ele improvisara um recipiente com parte do equipamento e folhas grandes. Não era muito, mas era o suficiente para manterem a esperança viva por mais um dia. Mia observava cada movimento dele, sentada, o tornozelo elevado, tentando ignorar a sensação incômoda de inutilidade. Consegui achar um ponto mais alto, disse ele. Dá para ver melhor o mar. Ela levantou o olhar imediatamente. Então vamos tentar sinalizar? Lauro assentiu. Levantá-la e ajudá-la a se mover até um ponto elevado exigiu tempo e paciência. Cada passo era calculado. Quando chegaram ao topo de uma formação rochosa, o horizonte se abriu diante deles. Vasto, implacável. Nenhum barco, nenhuma sombra distante. Apenas água por todos os lados. Ainda assim, precisamos tentar, disse ele. Lauro reuniu galhos secos, folhas e restos do tecido do paraquedas. Trabalhou em silêncio, concentrado, enquanto Mia observava o céu procurando qualquer sinal de movimento. Quando o fogo finalmente pegou, uma coluna de fumaça começou a subir. Está funcionando, ela disse, a voz carregada de esperança. A fumaça subia espessa, escura. Lauro alimentava as chamas com cuidado, mantendo o fogo vivo. Minutos se passaram. Depois mais. O vento mudou de direção. A fumaça começou a se dispersar rápido demais, se diluindo no ar antes de ganhar altura suficiente. Não, murmurou Mia. Lauro tentou ajustar, mudando o posicionamento, acrescentando mais material. O fogo respondeu por alguns segundos, e então enfraqueceu. Droga, ele sussurrou. O silêncio que se seguiu foi cruel. Mia sentiu o peito apertar. Aquela era a primeira tentativa real, a primeira chance concreta de serem vistos. E estava escapando como areia entre os dedos. Eles não vão nos achar, disse ela, a voz trêmula. Lauro apagou o fogo com cuidado, evitando que se espalhasse. Vão sim, respondeu firme demais. Só não hoje. Ela riu sem humor. Você fala como se tivesse certeza. Ele a encarou. Se eu perder a certeza, a gente perde tudo. A tensão cresceu. O cansaço, o medo, a frustração, tudo se acumulava rápido demais. Mia virou o rosto tentando conter as lágrimas. Eu achei que fosse mais forte, confessou. Sempre me achei. Lauro se aproximou, agachando-se à frente dela. Força não é não sentir medo, disse. É continuar tentando mesmo quando ele aparece. Ela respirou fundo, os olhos marejados. E se ninguém vier? Ele hesitou por um segundo. Um único segundo de honestidade crua. Então a gente aprende a sobreviver aqui. A resposta deveria assustá-la. Mas, estranhamente, não assustou tanto. O sol começou a descer novamente, pintando o céu de laranja. A tentativa falhara. A ilha permanecia indiferente. Mas algo havia mudado. Mia apoiou a mão no braço de Lauro. Promete que não vai desistir de mim? Ele cobriu a mão dela com a sua. Eu já não desistiria mesmo que quisesse. O vento soprou entre eles, carregando o cheiro de fumaça apagada e esperança ferida. A noite se aproximava outra vez, e com ela, a certeza de que o resgate não seria rápido, nem simples. A noite caiu diferente daquela vez. Talvez fosse o cansaço acumulado, talvez a frustração do resgate que não veio, ou talvez fosse apenas o fato de que, aos poucos, a ilha deixava de ser apenas um lugar de sobrevivência e se tornava um refúgio perigoso. O fogo crepitava abaixo, lançando sombras dançantes sobre as pedras. Mia estava sentada próxima, o tornozelo ainda dolorido, mas esquecida por alguns instantes. Lauro alimentava as chamas em silêncio, o rosto sério, pensativo. Entre eles havia algo novo, não dito, não combinado, mas presente. Hoje, Mia começou, a voz suave. Foi difícil. Lauro assentiu. Foi. Ela observou o perfil dele iluminado pelo fogo. A barba por fazer, o maxilar tenso, os olhos cansados demais para alguém que tentava ser forte o tempo todo. Você não precisa carregar tudo sozinho, disse. Ele virou o rosto devagar, encontrando o olhar dela. O silêncio que se instalou não era desconfortável.
Era denso, carregado. Eu sei, respondeu, mas não consigo desligar isso. Mia se aproximou um pouco mais. O suficiente para sentir o calor do corpo dele misturado ao do fogo. Aqui, murmurou, não tem ninguém olhando. Não tem regras, nem expectativas. As palavras pairaram no ar. Lauro sentiu o impacto delas mais forte do que deveria. Mais forte do que permitiria em qualquer outro lugar. Mas aquela não era qualquer situação. Aquela não era qualquer mulher. Ele estendeu a mão quase sem perceber, os dedos tocando de leve o braço dela. Um toque simples, cuidadoso, mas que fez o corpo de Mia reagir imediatamente. Ela não se afastou. Ao contrário, virou-se de frente para ele, tão perto que podia sentir a respiração dele mudar. Os olhos se encontraram, demorados demais para serem inocentes. Mia, ele começou a voz baixa, contida. Ela levou a mão até o rosto dele, interrompendo-o. O toque foi suave, exploratório, como se pedisse permissão sem palavras. Só por agora, sussurrou. Sem pensar no depois, Lauro fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, já era tarde demais para fingir que não queria. Ele a puxou com cuidado, aproximando seus corpos. O beijo veio lento no início, quase hesitante, como se ambos estivessem testando o limite invisível entre certo e inevitável. Mas o limite cedeu rápido. O segundo beijo foi mais firme. O terceiro, urgente. Mia sentiu o mundo desaparecer ao redor, restando apenas o calor, o gosto, o toque seguro que aprendia ali. As mãos de Lauro deslizaram pelas costas dela, conscientes de cada reação. As de Mia se agarraram à camiseta dele, como se soltá-lo fosse impossível. Eles se deitaram próximos ao fogo, o céu estrelado acima, a ilha em silêncio respeitoso. Não houve pressa. Não houve palavras grandes. Apenas pele encontrando pele, respirações descompassadas, a necessidade mútua de esquecer o medo por algumas horas. Naquela noite, eles não prometeram nada. Não falaram de amor. Não pensaram no amanhã. Apenas se permitiram sentir. Quando tudo se acalmou, Mia permaneceu deitada ao lado dele, a cabeça apoiada em seu peito. O braço de Lauro envolvia seu corpo com naturalidade, como se aquilo sempre tivesse sido assim. Isso muda tudo? Ela perguntou em voz baixa. Ele respirou fundo, os olhos fixos no céu. Não sei, respondeu com honestidade. Mas sei que fingir que nada aconteceu seria mentira. Ela sorriu, fechando os olhos. A ilha continuava ali. O resgate ainda era incerto, o futuro indefinido. Mas naquela noite, entre o fogo e as estrelas, eles escolheram não fugir do que sentiam, mesmo sem saber o preço. O dia chegou devagar. Mia acordou antes de abrir os olhos, consciente demais do próprio corpo, do calor que ainda a envolvia, do peso confortável de um braço sobre sua cintura. Por um segundo, achou que estava em casa, em sua cama, em uma manhã qualquer. Então lembrou. A ilha. A noite. Lauro. Abriu os olhos lentamente. O céu ainda estava claro demais, o sol começando a subir, refletindo tons dourados no mar. O fogo da noite anterior havia virado cinzas. O mundo seguia exatamente como antes, como se nada tivesse mudado. Mas tinha mudado. Ela se mexeu com cuidado, sentindo o braço dele se afastar. Lauro acordou no mesmo instante, como se nunca tivesse dormido de verdade. Os olhos escuros encontraram os dela por um breve segundo e se desviaram. O silêncio que se instalou não era confortável. Era denso, carregado de tudo o que nenhum dos dois sabia como dizer. Mia se sentou, puxando o tecido do macacão para perto do corpo. O tornozelo ainda doía, mas era uma dor distante. O que incomodava de verdade era a sensação estranha no peito, uma mistura de proximidade e insegurança. "Bom dia", ela disse por fim. "Bom", Lauro respondeu baixo. Ele se levantou, passando a mão pelos cabelos, evitando encará-la diretamente. Observou o mar, como se procurasse respostas no horizonte. "Vou verificar a maré", disse, "e ver se consigo mais água." Não perguntou se ela estava bem. Não comentou a noite.
Não olhou de volta. Mia sentiu um aperto súbito. "Lauro!" chamou antes que ele se afastasse. Ele parou, ainda de costas. "A gente..." Ela começou, mas parou. Não sabia como terminar a frase sem torná-la grande demais. Ele respirou fundo e finalmente se virou. "Ontem à noite foi real", disse com cuidado, "mas não muda a situação em que estamos." Ela assentiu. "Eu sei. E eu preciso manter a cabeça no lugar", completou. "Por nós dois." As palavras eram responsáveis, certas. Ainda assim, doeram mais do que Mia esperava. "Eu não me arrependo", ela disse, a voz firme apesar do nó na garganta. Os olhos dele encontraram os dela novamente. Dessa vez, demoraram. "Nem eu", respondeu. Havia algo ali, algo que não se desfazia com a luz do dia. Um entendimento silencioso, perigoso e ainda vivo. Lauro se aproximou apenas o suficiente para ajustar a tala improvisada no tornozelo dela. Seus dedos tocaram a pele com cuidado excessivo, como se qualquer gesto a mais pudesse reacender tudo. Mia prendeu a respiração. "Se doer, me avisa", ele disse. "Dói", ela respondeu. "Mas não é o tornozelo." Ele congelou por um segundo, depois se afastou. "Eu volto logo", murmurou. Mia ficou sozinha, observando-o se afastar pela praia. O sol já aquecia a areia, mas não o suficiente para espantar o frio que se instalara dentro dela. A noite havia unido. A manhã separava, ainda que poucos passos. E ambos sabiam. Ignorar o que aconteceu seria impossível. Mas enfrentá-lo exigiria mais coragem do que qualquer salto. A ilha permanecia ali, silenciosa, como testemunha de um vínculo que nascia entre o desejo e a incerteza. E aquela tensão não estava nem perto de acabar. Lauro caminhava pela faixa úmida da areia, deixando pegadas que o mar logo apagava. Era sempre assim. Tudo o que ele tocava parecia destinado a desaparecer. A brisa da manhã trazia o cheiro de sal, mas também algo mais antigo, mais profundo: memória. Ele não estava apenas buscando água ou observando a maré. Estava fugindo de si mesmo, do que sentira ao acordar com Mia ao seu lado. Não era para ter acontecido. Ele já tinha repetido isso antes, em outros lugares, com outras pessoas, e sempre terminava do mesmo jeito. Parou por um instante, fechando os olhos. A lembrança veio sem pedir permissão. Ele tinha 26 anos quando conheceu Helena. Ela não tinha medo do céu, nem dele. Era médica voluntária, dessas que enxergam propósito onde os outros só veem risco. Eles se encontraram por acaso em um curso de primeiros socorros para esportes radicais. Helena ria fácil, acreditava fácil, amava fácil. E ele deixou que ela entrasse, que conhecesse suas rotinas, seus silêncios, seus vazios. Pela primeira vez, Lauro pensou que talvez fosse possível construir algo que não acabasse em queda, até o dia em que insistiu para que ela fosse com ele. "É seguro", ele disse. "Eu estou com você", ele garantiu. Mas o céu não negocia. Uma falha mecânica, um segundo fora do tempo. Não no salto, mas no pouso, um impacto mal calculado. O corpo dela não resistiu. Lauro sobreviveu. Helena não. Ele abriu os olhos com força, respirando fundo como se ainda estivesse debaixo d'água. A culpa nunca o deixou. Não importava quantos relatórios lesse, quantas investigações provassem que não fora erro humano. Ele a havia levado até ali, e isso era o suficiente para condená-lo. Desde então, Lauro aprendera a viver em camadas rasas. Relações breves, contatos controlados, nenhuma promessa, nenhuma entrega. Porque amar, para ele, significava perder. E agora, Mia, tão diferente de Helena, tão viva, tão imprudente, tão parecida no que despertava nele. Ele voltou para o abrigo no início da tarde. Mia estava sentada, observando o mar, o rosto pensativo demais para alguém tão jovem. Quando o viu se aproximar, seus olhos buscaram os dele com cuidado, sem cobrança. "Você sumiu", ela disse. Precisava organizar a cabeça. Ela assentiu, como se entendesse mais do que ele dizia.
Lauro se sentou a uma certa distância. O silêncio se estendeu até que ele percebeu que fugir de novo só prolongaria o inevitável. Eu não sou bom com envolvimento, disse de repente. Mia virou o rosto para ele, atenta. Eu percebi. Ele respirou fundo. Não é sobre você. Nunca foi. Ela esperou. Não o interrompeu. Eu perdi alguém, continuou. Alguém que confiou em mim do mesmo jeito que você confiou naquele salto. Os olhos de Mia suavizaram. E você se culpa? Ele assentiu. Todos os dias. Ela se aproximou um pouco, respeitando o espaço que ele ainda parecia precisar. Você acha que se não sentir nada, ninguém mais se machuca? Lauro a encarou, surpreso com a precisão. Funciona. Até parar de funcionar. Ela completou. Ele sorriu de leve, um sorriso triste. Você não devia estar aqui comigo. Talvez não, ela respondeu. Mas estou. Ela estendeu a mão, não para tocá-lo, mas para estar ali, disponível. Eu não te pedi promessas, disse. Só verdade. Lauro encarou aquela mão por alguns segundos longos demais. Depois, com cuidado, a cobriu com a sua. Então a verdade é essa, disse baixo. Eu tenho medo de gostar de você. O coração de Mia apertou, mas ela não se afastou. Às vezes, respondeu, o medo só prova que é real. O mar seguia seu movimento eterno, indiferente às dores humanas. Mas ali, naquela ilha, algo havia sido exposto. Uma ferida antiga, um limite invisível. E mesmo sem saber como atravessá-lo, ambos sentiram que não poderiam mais fingir que ele não existia. O ar entre eles ainda estava carregado. A revelação de Lauro pairava como algo frágil demais para ser tocado. Mia permanecia próxima, mas não o suficiente para invadir. Ele ainda segurava a mão dela, como se soltá-la significasse perder a coragem que acabara de reunir. Eu não espero que você mude, ela disse baixo, só que não fuja. Lauro abriu a boca para responder. Foi quando o som cortou o silêncio. Um ruído distante, grave, ritmado. Ele congelou. Mia percebeu a mudança imediatamente. O que foi? Lauro se levantou de um salto, o corpo inteiro em alerta. Você ouviu isso? O som voltou, fraco, mas inconfundível. Um motor. O coração de Mia disparou. É um barco? Lauro já caminhava rápido em direção às pedras mais altas, o olhar varrendo o horizonte. O vento dificultava, mas ali, muito longe, uma silhueta escura parecia se mover sobre o mar. Pode ser, respondeu, a voz tensa. Ou pode ser só correnteza batendo em rochas. A esperança veio rápido demais, violenta demais. Ah, Lauro! Mia se levantou com dificuldade, ignorando a dor no tornozelo. A gente precisa tentar. Ele hesitou. Tentativas falhas ainda doíam nele, mas aquela parecia diferente. Fica aqui, disse. Eu vou subir mais um pouco. Não, ela respondeu firme. Eu vou com você. Ele a olhou dividido entre protegê-la e não deixá-la para trás. Acabou cedendo. Juntos, alcançaram o ponto mais alto que conseguiam. O vento era mais forte ali. O sol refletia no mar de forma quase cruel. Lauro arrancou a camiseta e começou a agitá-la acima da cabeça. Ei! Gritou. Ei! Mia juntou toda a força que tinha e começou a bater duas pedras, criando um som seco e repetitivo. O barco parecia se aproximar. Ou talvez fosse só desejo demais moldando a realidade. Os segundos se arrastaram. O motor ficou mais alto, depois mais baixo. O ponto escuro mudou levemente de direção. Eles vão nos ver, Mia disse, a voz trêmula. Vão ver. Lauro não respondeu. O barco virou lentamente, para longe da ilha. Não, ela sussurrou. Ele continuou acenando por mais alguns segundos, como se o movimento pudesse mudar o destino. Depois, os braços caíram. O som desapareceu. O silêncio voltou. Mais cruel do que antes. Mia sentiu o chão fugir sob seus pés, não pelo tornozelo, mas pelo coração. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas, pesadas. Estava tão perto, disse, quase sem voz. Lauro se aproximou,
segurando-a antes que ela perdesse o equilíbrio. O corpo dela tremia, não só de frustração, mas de algo mais profundo. Desculpa-me, ele disse, embora soubesse que não havia culpa. Eu achei que... Mia parou. Respirou fundo. Eu achei que, quando viessem, tudo isso acabaria. Ele entendeu exatamente o que ela não disse. A ilha, a proximidade, eles. Talvez não seja o fim, respondeu. Talvez seja só uma pausa. Ela ergueu o rosto, os olhos marejados encontrando os dele. E quando vierem de verdade? A pergunta atravessou Lauro como uma lâmina, porque pela primeira vez a ideia de resgate não parecia apenas salvação, parecia também perda. Ele a puxou para perto, num gesto instintivo, quase protetor demais. Mia apoiou a testa em seu peito, respirando fundo, tentando se recompor. Se eles vierem, ele disse baixo, a gente vai lidar com isso quando acontecer. Não era uma promessa, mas também não era uma fuga. O mundo havia chamado. E mesmo assim, eles ainda estavam ali, juntos, no meio de algo que crescia rápido demais para ser ignorado e frágil demais para ser garantido. Os dias começaram a perder contorno. Não havia mais horários, compromissos ou urgências além do essencial. O sol nascia, o sol se punha, e entre um e outro, Mia e Lauro aprendiam pouco a pouco a existir naquele pedaço isolado de mundo. No início, tudo era tentativa. Lauro ensinou Mia a observar o mar antes de entrar na água, a reconhecer a direção das correntes, o momento em que o vento mudava. Ela ria quando engolia a água, reclamava do sal no cabelo, mas voltava sempre. Você parece outra pessoa aqui, ele comentou certa vez, enquanto nadavam próximos à costa. Talvez eu seja, respondeu boiando de costas, o rosto voltado para o céu. Ou talvez seja a primeira vez que eu não preciso ser nada. Eles passaram a nadar quase todos os dias. A água fria pela manhã despertava o corpo, afastava os pensamentos ruins. À tarde, o mar ficava mais calmo, quase convidativo. Mia gostava de desafiar Lauro, disputando quem alcançava primeiro uma pedra mais distante. Ela quase nunca ganhava, mas nunca desistia. Teimosia não é coragem, ele provocava. E prudência demais não é medo, ela devolvia. Ele sorria, mais do que deveria. Aprenderam também a caçar pequenos peixes próximos às pedras, usando improvisos, errando mais do que acertando. Quando conseguiam, celebravam como se fosse uma vitória imensa. Riam sentados na areia, dividindo o pouco que tinham, como se fosse suficiente, porque, de alguma forma, era. À noite, conversavam. Nem sempre sobre coisas grandes. Às vezes, apenas histórias soltas. Mia falava da faculdade, das festas que achava vazias demais. Lauro falava pouco, mas quando falava, era inteiro. Sobre o céu, sobre o silêncio que sentia em queda livre, sobre como a ilha parecia ensinar o mesmo princípio: respeitar o tempo. Com o passar dos dias, o toque voltou a ser natural. Não urgente como naquela primeira noite, mas constante. Mãos que se encontravam ao caminhar, o braço dele ao redor dos ombros dela quando o vento esfriava. A cabeça de Mia apoiada no peito de Lauro enquanto observavam o céu mudar de cor. Às vezes, beijavam-se sem pressa, sem necessidade de explicar nada. Outras vezes, apenas permaneciam próximos, compartilhando um silêncio confortável. A ilha os observava, e aos poucos, deixou de ser prisão. Virou casa. Mia percebeu isso no dia em que acordou sorrindo, não por esperança de resgate, mas porque mais um dia começava ali. No dia em que se pegou rindo alto ao ver Lauro tentando abrir um coco do jeito errado. No dia em que não sentiu vontade de contar quantos dias já haviam passado. Lauro percebeu quando o medo diminuiu. Não o medo da ilha, mas o medo de sentir. Ali, longe de tudo, ele não era apenas o homem que sobrevivera. Era alguém que ensinava, aprendia, falhava, ria. Alguém que se permitia descansar. E sem que nenhum dos dois dissesse em voz alta, ficou claro. Eles estavam aprendendo a viver naquele ambiente, mas também estavam aprendendo a viver um com o outro. A questão que começava a crescer
silenciosa e inevitável, não era mais se seriam resgatados. Era o que sobraria quando fossem. Mia começou a perceber primeiro. Não foi um momento grandioso. Não houve revelação clara. Foi algo pequeno demais para ignorar e grande demais para fingir que não existia. Ela passou a acordar procurando por ele antes mesmo de abrir os olhos. O som da respiração de Lauro, o peso do corpo próximo, a certeza de que não estava sozinha, tornaram-se necessidade. Quando ele se afastava por poucos minutos, algo dentro dela se agitava. Isso não é normal, pensava. Isso é apego, e ainda assim, não conseguia evitar. Lauro percebeu depois. E resistiu mais. Ele se deu conta quando começou a planejar o dia em função dela. Quando media os riscos pensando primeiro no tornozelo de Mia. Quando sentiu o peito apertar ao imaginar o resgate chegando cedo demais. Aquilo o assustou. Numa tarde quente, estavam sentados à sombra, observando o mar. Mia brincava com a areia, distraída, enquanto Lauro afiava uma pedra contra outra, sem necessidade real. Quando a gente sair daqui, ela começou casual. Você vai voltar a dar aulas? A pergunta caiu como um peso. Provavelmente, respondeu sem olhar para ela. E eu vou voltar para a faculdade, continuou. Para a minha vida. A palavra minha ecoou entre eles. Lauro levantou o olhar. E isso te incomoda? Ela pensou por um instante. Me assusta. Ele sentiu o mesmo, mas não disse. O vento soprou forte, trazendo consigo um silêncio incômodo. Mia se levantou e entrou na água nadando alguns metros. Lauro a observou com atenção exagerada, tenso demais para alguém apenas relaxando. Quando ela voltou, percebeu. Você fica assim toda vez que eu entro no mar, disse sorrindo de leve. Eu fico atento, respondeu. Não, ela insistiu aproximando-se. Você fica com medo. Ele não negou. Eu já perdi alguém no meu ambiente, disse. Não vou perder você. As palavras escaparam antes que ele pudesse segurá-las. O olhar de Mia mudou. Não era surpresa. Era algo mais profundo. Você não percebe, né? Disse baixo. O quê? Que já está me perdendo se continuar tentando não sentir. Ele fechou os olhos por um instante, como se aquilo fosse fisicamente doloroso. Isso aqui não é real, disse. É sobrevivência. Isolamento. A gente está misturando tudo. Talvez, ela respondeu. Ou talvez seja a primeira vez que você não está fugindo. Ela se aproximou, colocando a mão no peito dele. O coração de Lauro batia rápido demais para negar qualquer coisa. Eu não quero te prender, ela disse. Mas não quero fingir que isso é só o que é conveniente para você. O conflito se instalou ali, silencioso e denso. Lauro sentiu medo, não da ilha, nem do resgate. Medo do que já estava acontecendo, porque aquele apego não era frágil, era profundo. E se quebrasse, machucaria mais do que qualquer queda. Ele segurou o rosto de Mia com as duas mãos, encostando a testa na dela. Isso está ficando grande demais, murmurou. Algumas coisas são, ela respondeu. Mesmo quando a gente tenta evitar. O beijo que veio depois não foi urgente. Foi firme, carregado de algo que nenhum dos dois queria nomear ainda. A ilha os envolvia, cúmplice. E no fundo, ambos sabiam. O apego já estava ali, assustador, irreversível. O som veio primeiro, baixo, distante, irregular. Lauro foi o único a perceber de imediato. O corpo dele reagiu antes da mente, ficando rígido, atento, como se cada músculo reconhecesse aquele ruído sem precisar de explicação. Ele se levantou de um salto. Você ouviu isso? Mia, que estava sentada perto da fogueira apagada, franziu a testa. Ouviu o quê? Ele caminhou até a faixa de areia, o olhar varrendo o horizonte. O vento trouxe novamente o som, agora mais claro. Um motor. O coração de Lauro disparou. Não de alegria, de pânico. Não pode ser, murmurou. Mia se levantou lentamente, seguindo-o. Quando ouviu também, o sorriso que surgiu em seu rosto foi imediato, instintivo. Lauro, é um barco. Ela segurou o braço dele com força. A gente conseguiu. A palavra conseguiu soou estranha,
como se pertencesse a outra história. Lauro não respondeu. Ele apenas observava o mar, sentindo algo dentro de si se partir com violência silenciosa. O barco ainda estava longe, mas visível agora, um ponto escuro contra o azul infinito. Não era imaginação, não era esperança vã, era real. Mia sentiu a mudança nele antes que qualquer palavra fosse dita. Você não está feliz, ela afirmou. Lauro respirou fundo. Estou aliviado, corrigiu. É diferente. Ela o encarou, o sorriso desaparecendo aos poucos. Isso significa voltar. Significa sobreviver, respondeu, duro demais. O silêncio se estendeu, pesado. Mia sentiu o estômago revirar. Você tem medo do quê? Perguntou. De sair daqui ou de ficar sem isso? Ela gesticulou entre os dois. Lauro passou a mão pelos cabelos, inquieto. Do que vem depois, admitiu. Aqui tudo é simples. Lá fora, a gente não faz sentido. Você não sabe disso. Eu sei, ele respondeu com firmeza dolorosa. Você tem 20 anos, uma vida inteira planejada. Eu sou um intervalo. As palavras a atingiram como um golpe físico. Não decide isso por mim. Eu preciso decidir por mim, rebateu. Eu não posso ser o homem que te prende a algo que nasceu do isolamento. O barco se aproximava, o som agora impossível de ignorar. Mia sentiu os olhos marejarem, mas não chorou. Então foi só isso para você? Perguntou, a voz baixa. Um erro de rota? Lauro fechou os olhos. Foi o melhor erro da minha vida, confessou. E exatamente por isso, eu não posso levá-lo comigo. Ela deu um passo para trás. O mar continuava o mesmo. A ilha, intacta. Mas algo entre eles começava a ruir. Quando o barco finalmente mudou de direção, apontando diretamente para a praia, Mia percebeu que o resgate não era salvação. Era separação. Ela se virou para Lauro uma última vez antes de correr em direção ao ponto mais alto da ilha. Se eles vão nos encontrar, disse sem olhar para trás, eu preciso saber se você vai lutar por isso, ou se já desistiu. Lauro ficou parado, o som do motor ecoando no peito. Pela primeira vez desde a queda, ele não sabia qual passo dar. E o tempo estava acabando. O som veio primeiro, baixo, distante, irregular. Lauro foi o único a perceber de imediato. O corpo dele reagiu antes da mente, ficando rígido, atento, como se cada músculo reconhecesse aquele ruído sem precisar de explicação. Ele se levantou de um salto. Você ouviu isso? Mia, que estava sentada perto da fogueira apagada, franziu a testa. Ouviu o quê? Ele caminhou até a faixa de areia, o olhar varrendo o horizonte. O vento trouxe novamente o som, agora mais claro. Um motor. O coração de Lauro disparou. Não de alegria, de pânico. Não pode ser, murmurou. Mia se levantou lentamente, seguindo-o. Quando ouviu também, o sorriso que surgiu em seu rosto foi imediato, instintivo. Lauro, é um barco. Ela segurou o braço dele com força. A gente conseguiu. A palavra conseguiu soou estranha, como se pertencesse a outra história. Lauro não respondeu. Ele apenas observava o mar, sentindo algo dentro de si se partir com violência silenciosa. O barco ainda estava longe, mas visível agora, um ponto escuro contra o azul infinito. Não era imaginação, não era esperança vã, era real. Mia sentiu a mudança nele antes que qualquer palavra fosse dita. Você não está feliz, ela afirmou. Lauro respirou fundo. Estou aliviado, corrigiu. É diferente. Ela o encarou, o sorriso desaparecendo aos poucos. Isso significa voltar. Significa sobreviver, respondeu, duro demais. O silêncio se estendeu, pesado. Mia sentiu o estômago revirar. Você tem medo do quê? Perguntou. De sair daqui ou de ficar sem isso? Ela gesticulou entre os dois. Lauro passou a mão pelos cabelos, inquieto. Do que vem depois, admitiu. Aqui tudo é simples. Lá fora, a gente não faz sentido. Você não sabe disso. Eu sei,
Ele respondeu com firmeza dolorosa. Você tem 20 anos, uma vida inteira planejada. Eu sou um intervalo. As palavras a atingiram como um golpe físico. Não decide isso por mim. Eu preciso decidir por mim, rebateu. Eu não posso ser o homem que te prende a algo que nasceu do isolamento. O barco se aproximava, o som agora impossível de ignorar. Mia sentiu os olhos marejarem, mas não chorou. Então foi só isso para você? Perguntou, a voz baixa. Um erro de rota? Lauro fechou os olhos. Foi o melhor erro da minha vida, confessou. E exatamente por isso, eu não posso levá-lo comigo. Ela deu um passo para trás. O mar continuava o mesmo. A ilha intacta. Mas algo entre eles começava a ruir. Quando o barco finalmente mudou de direção, apontando diretamente para a praia, Mia percebeu que o resgate não era salvação. Era separação. Ela se virou para Lauro uma última vez antes de correr em direção ao ponto mais alto da ilha. Se eles vão nos encontrar, disse sem olhar para trás, eu preciso saber se você vai lutar por isso, ou se já desistiu. Lauro ficou parado, o som do motor ecoando no peito. Pela primeira vez desde a queda, ele não sabia qual passo dar. E o tempo estava acabando. O barco não desacelerou. Ele cortou as ondas com urgência, como se a ilha fosse um problema a ser resolvido rapidamente. O motor rugia alto demais, abafando qualquer pensamento mais profundo. Mia estava no ponto mais alto da ilha quando ouviu vozes. Ali! Alguém gritou. Tem gente na ilha! Ela congelou. O resgate não era mais possibilidade. Era fato. Lauro correu pela areia, o coração batendo descompassado, os olhos procurando por Mia entre as pedras. Quando a viu parada imóvel, sentiu um alívio imediato, seguido de uma dor aguda inesperada. Mia, chamou, ofegante. Ela virou o rosto lentamente. O olhar que trocaram naquele instante carregava tudo o que não foi dito. Antes que qualquer palavra pudesse nascer, o primeiro socorrista saltou do barco, seguido por outro. Ordens começaram a ser dadas em sequência rápida, profissionais, impessoais. Vocês estão feridos? Há quanto tempo estão aqui? Precisamos tirá-los agora. Mãos tocaram Mia. Um cobertor térmico envolveu seus ombros. Ela tentou falar, mas a voz não saiu. Espera, disse finalmente, procurando Lauro com os olhos. Um dos homens se colocou entre eles sem perceber. Senhora, precisamos levá-la para o barco. Senhora. A palavra doeu mais do que deveria. Lauro tentou se aproximar. Ela está bem, disse. Só precisa... Senhor, o senhor também vem agora, interrompeu outro socorrista, já colocando um rádio em seu ouvido. O mundo voltou rápido demais. O cheiro de combustível, o barulho metálico, as vozes estranhas. Tudo aquilo invadiu o espaço que era só deles. Mia estendeu a mão instintivamente, buscando Lauro. Os dedos quase se tocaram. Quase. Um passo em falso, uma onda mais forte, um homem passando entre eles. A conexão se quebrou. Lauro! Ela chamou, desesperada agora. Ele parou. O corpo inteiro queria ir até ela, mas os pés permaneceram cravados na areia por um segundo a mais do que deveriam. Quando finalmente se moveu, já era tarde. Mia estava sendo conduzida para o barco, envolta em equipamentos, perguntas, procedimentos. Ela olhou para trás uma última vez. Lauro estava ali, imóvel, o olhar fixo nela. Nenhum adeus, nenhuma promessa, nenhuma decisão clara. O barco partiu. A ilha ficou para trás, silenciosa novamente, como se nada tivesse acontecido. Lauro permaneceu na praia por alguns segundos depois, sentindo o vazio se expandir dentro do peito. Ele tinha sobrevivido, mas tinha perdido o que mais temia sentir. O quarto de hospital era grande demais, branco demais, silencioso de um jeito artificial, quebrado apenas pelo bip ritmado dos aparelhos. Mia estava sentada na cama, enrolada em lençóis limpos, enquanto uma enfermeira ajustava o soro em seu braço. Você teve muita sorte, dizia a mulher com um sorriso treinado. Poucos sobreviveriam tantos dias numa ilha.
sorte. Mia desviou o olhar para a janela. Lá fora, o céu era o mesmo azul. Mas não era o céu certo. Os pais chegaram poucas horas depois. A mãe foi a primeira a abraçá-la, apertando com força excessiva, como se tivesse medo de que a filha desaparecesse outra vez. Minha filha, meu Deus, repetia, entre lágrimas. O pai mantinha a postura firme, mas os olhos denunciavam o alívio. Isso nunca mais vai acontecer, disse com autoridade. Nunca mais. Mia não respondeu. Ela deixou que cuidassem dela, que decidissem horários, exames, roupas. Deixou que a colocassem no carro com ar-condicionado gelado, que a levassem para casa, para o condomínio fechado, para o quarto impecável onde nada estava fora do lugar. Tudo estava exatamente como antes, e ainda assim, tudo estava errado. Naquela primeira noite em casa, Mia não conseguiu dormir na cama macia demais. O corpo sentia falta da areia dura, do vento noturno, do calor humano ao lado. Sentia falta de Lauro. O pensamento veio sem aviso, pesado, insistente. Ela fechou os olhos e viu o rosto dele com nitidez dolorosa. A voz baixa, as mãos firmes, o jeito contido de quem sente mais do que permite demonstrar. Ele me deixou. A conclusão a fez sentar na cama de repente, o coração acelerado. Não era raiva, era algo pior. Era saudade misturada com incompreensão. Nos dias seguintes, Mia tentou retomar a rotina. Voltou à faculdade, às aulas de anatomia, aos corredores movimentados e conversas superficiais. Você virou notícia, comentou uma colega. Aquela história do salto foi surreal. Mia sorriu, educada. Mas ninguém ali sabia o que tinha sido realmente surreal. Ela passou a carregar a ilha consigo em pequenos gestos, andava descalça sempre que podia, evitava o barulho excessivo, sentia o cheiro do mar mesmo longe dele. E principalmente comparava tudo com ele. Nenhum toque era igual, nenhum olhar permanecia, nenhuma presença preenchia. Numa noite, sozinha no quarto, Mia abriu o celular e pesquisou o nome dele. Lauro. O sobrenome ela não tinha. Era cruel como o destino havia sido preciso nisso. Juntos por dias, separados por um detalhe tão simples quanto um nome completo. Ela largou o celular na cama, sentindo os olhos arderem. Talvez aquilo tivesse sido só um capítulo fora do livro da vida real. Mas se fosse, por que ainda doía tanto? Mia se levantou, foi até a varanda e olhou para o céu. Se você também estiver sentindo isso, sussurrou, sem terminar a frase. A ilha não estava mais ali. Mas dentro dela nunca tinha ido embora. Se você está gostando dessa história, já deixe seu like e se inscreva no canal. Lauro sempre achou que voltar seria fácil. Ele já tinha retornado de muitos saltos difíceis, muitos sustos, muitas histórias mal contadas. Sempre soube pousar, dobrar o paraquedas, seguir em frente. Dessa vez não. O hangar parecia menor, mais barulhento. Cheiro de óleo, vozes ecoando, risadas fora de lugar. Tudo nele pedia silêncio e o mundo não concedia. Cara, você virou lenda, disse um dos instrutores batendo em seu ombro. Sobreviver àquilo, poucos. Lauro forçou um sorriso. Ah, sorte, respondeu a mesma palavra que já o irritava. Ele voltou a dar aulas porque era isso que se fazia quando não se sabia o que sentir. Explicava procedimentos com precisão excessiva, repetia regras, corrigia alunos com firmeza demais. Mas em cada salto, em cada queda livre, algo estava errado. O céu já não silenciava sua mente. A imagem de Mia surgia no momento exato em que o corpo deveria se soltar. O sorriso dela antes do salto, o jeito como o chamava pelo nome, como se ele fosse mais do que um instrutor, mais do que um homem de passagem. À noite, o vazio era pior. O apartamento de Lauro sempre fora simples, funcional, pensado para alguém que passa pouco tempo ali. Agora, era apenas frio. Ele passou a dormir no sofá, como fazia na ilha, mas sem o calor humano ao lado, sem o peso que o ancorava. Em uma madrugada, levantou-se e abriu uma caixa esquecida no fundo do armário. Fotos antigas. Ele mais jovem, sorrindo ao lado de um homem de aparência semelhante.
O irmão. O mesmo que perdera anos atrás em um acidente durante um salto mal calculado. A lembrança veio inteira, brutal. A ligação, o silêncio, a culpa. Eu prometi que não faria isso de novo, murmurou passando a mão pelo rosto. Se envolver, se apegar, se permitir amar alguém que vive no risco. Mia era risco demais, e ainda assim, ele falhara. No dia seguinte, Lauro dirigiu até a praia mais próxima, sentando-se na areia, observando o horizonte. O mar era o mesmo que os separara, e o mesmo que os unira. Ele pensou em procurá-la, pensou na diferença de idade, no mundo dela, na família rica, no futuro traçado. Pensou em tudo o que poderia dar errado, e pensou no que já estava errado por não tentar. Pegou o celular, abriu contatos. Nada. Ele também não tinha o sobrenome dela. Uma ironia cruel. Lauro deixou o aparelho cair na areia, fechando os olhos com força. Covarde, sussurrou para si mesmo. O vazio que sentia não era saudade simples, era arrependimento, porque pela primeira vez desde a perda do irmão, alguém tinha conseguido atravessar suas defesas, e ele a deixara ir. O vento soprou forte, levantando a areia ao redor. Lauro abriu os olhos encarando o mar como se ele pudesse devolver o que havia levado. Talvez ainda houvesse tempo, talvez não, mas daquela vez, fugir parecia mais assustador do que cair. Mia aceitou sair com Pedro porque parecia lógico. Ele era colega da faculdade, educado, inteligente, do tipo que agradava seus pais sem esforço. Estudava, tinha planos claros, falava sobre futuro como algo concreto, seguro. Tudo o que Lauro não era. O restaurante era elegante, iluminação baixa, música suave. Pedro falava animado sobre uma viagem que pretendia fazer nas férias. Mia sorria, assentia, fazia as perguntas certas. Por fora, tudo funcionava. Por dentro, nada encaixava. Quando Pedro tocou sua mão sobre a mesa, o gesto foi gentil demais, correto demais. Mia sentiu o corpo reagir, não com desejo, mas com comparação. A mão de Lauro era diferente, mais firme, mais presente, como se soubesse exatamente onde estar. Você está longe, Pedro comentou com cuidado. Desculpa, ela respondeu rápido. Só cansada. Era mentira. No final da noite, quando ele tentou beijá-la, Mia virou o rosto no último segundo. O movimento foi sutil, mas definitivo. Acho melhor a gente ir com calma, disse. Pedro sorriu compreensivo, mas Mia saiu dali com a certeza desconfortável de que não era questão de tempo, era de lugar. E aquele beijo não era o lugar certo. O estúdio era frio, luzes fortes demais, ar-condicionado excessivo, pessoas andando com pressa. Mia estava sentada em uma cadeira alta, segurando um copo de água que não bebia. O microfone preso à blusa parecia pesado demais para algo tão pequeno. Você está bem? Perguntou a produtora. Mia assentiu, mesmo sem ter certeza. Ela não estava ali para falar do acidente. Estava ali porque não conseguia dizer não. E porque, no fundo, sabia que ele estaria ali também. Do outro lado do corredor, Lauro ajustava o relógio no pulso pela terceira vez em menos de 1 minuto. O produtor falava algo sobre enquadramento, mas ele não ouvia. O som que dominava sua mente era outro. Passos. Ele reconheceria aqueles passos em qualquer lugar. Quando Mia surgiu no fim do corredor, o tempo desacelerou. Ela estava diferente, mais séria, mais mulher. Mas os olhos eram os mesmos que o encararam na ilha, cheios de perguntas não respondidas. Eles pararam. Ninguém os apresentou. Ninguém precisou. Por alguns segundos o mundo seguiu ao redor. Câmeras sendo ajustadas, vozes ao fundo. Mas para ele só existia aquele espaço estreito entre um e outro. Oi, Mia disse por fim. A voz saiu firme demais para quem sentia tudo desmoronar por dentro. Oi, Lauro respondeu. Silêncio. Eu pensei que você não viria, ela completou. Eu pensei que você não gostaria de me ver. Ele retrucou, honesto demais. Os olhares se cruzaram com intensidade quase física. E agora? Mia perguntou em tom baixo. Lauro abriu a boca para responder, mas foi interrompido. 2 minutos, anunciou alguém.
Vocês entram juntos. Juntos. A palavra caiu entre eles como um peso. Sentaram-se lado a lado no sofá do estúdio. A distância respeitosa parecia absurda para quem já tinha dividido noites, medo e sobrevivência. A entrevista começou. Perguntas técnicas. Protocolos. O que deu errado? Eles respondiam com profissionalismo, mas os olhares se encontravam nos momentos mais inesperados. Houve um momento em que vocês acharam que não sobreviveriam? Perguntou a jornalista. Mia respirou fundo. Sim, respondeu. Mas não estávamos sozinhos. Lauro a olhou. O que nos salvou, completou ele, foi confiar um no outro, mesmo sem saber o que viria depois. A jornalista sorriu, satisfeita com a resposta. Quando as câmeras se desligaram, o silêncio voltou a se instalar. Precisamos conversar, Mia disse sem rodeios. Eu sei, Lauro respondeu. Eles caminharam até uma área mais reservada do estúdio. O corredor parecia estreito demais para tudo o que precisava ser dito. Você me deixou, ela disse direto. Lauro fechou os olhos por um instante. Eu achei que estava te protegendo. Me protegendo de quê? A voz dela falhou pela primeira vez. De você? Ele se aproximou um passo. Não tocou. De mim, confirmou. Do que eu sinto quando estou com você. Mia respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Eu tentei seguir em frente, confessou. Não consegui. Lauro sorriu de leve, triste. Nem eu. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era carregado de possibilidades e medo. O estúdio era frio. Luzes fortes demais. Ar-condicionado excessivo. Pessoas andando com pressa. Mia estava sentada em uma cadeira alta, segurando um copo de água que não bebia. O microfone preso à blusa parecia pesado demais para algo tão pequeno. Você está bem? Perguntou a produtora. Mia assentiu, mesmo sem ter certeza. Ela não estava ali para falar do acidente. Estava ali porque não conseguia dizer não. E porque, no fundo, sabia que ele estaria ali também. Do outro lado do corredor, Lauro ajustava o relógio no pulso pela terceira vez em menos de 1 minuto. O produtor falava algo sobre enquadramento, mas ele não ouvia. O som que dominava sua mente era outro. Passos. Ele reconheceria aqueles passos em qualquer lugar. Quando Mia surgiu no fim do corredor, o tempo desacelerou. Ela estava diferente, mais séria, mais mulher. Mas os olhos eram os mesmos que o encararam na ilha, cheios de perguntas não respondidas. Eles pararam. Ninguém os apresentou. Ninguém precisou. Por alguns segundos o mundo seguiu ao redor. Câmeras sendo ajustadas, vozes ao fundo, mas para ele só existia aquele espaço estreito entre um e outro. Oi, Mia disse por fim. A voz saiu firme demais para quem sentia tudo desmoronar por dentro. Oi, Lauro respondeu. Silêncio. Eu pensei que você não viria, ela completou. Eu pensei que você não gostaria de me ver. Ele retrucou, honesto demais. Os olhares se cruzaram com intensidade quase física. E agora? Mia perguntou em tom baixo. Lauro abriu a boca para responder, mas foi interrompido. 2 minutos, anunciou alguém. Vocês entram juntos. Juntos. A palavra caiu entre eles como um peso. Sentaram-se lado a lado no sofá do estúdio. A distância respeitosa parecia absurda para quem já tinha dividido noites, medo e sobrevivência. A entrevista começou. Perguntas técnicas. Protocolos. O que deu errado? Eles respondiam com profissionalismo, mas os olhares se encontravam nos momentos mais inesperados. Houve um momento em que vocês acharam que não sobreviveriam? Perguntou a jornalista. Mia respirou fundo. Sim, respondeu. Mas não estávamos sozinhos. Lauro a olhou. O que nos salvou, completou ele, foi confiar um no outro, mesmo sem saber o que viria depois. A jornalista sorriu, satisfeita com a resposta. Quando as câmeras se desligaram, o silêncio voltou a se instalar. Precisamos conversar, Mia disse sem rodeios. Eu sei, Lauro respondeu. Eles caminharam até uma área mais reservada do estúdio. O corredor parecia estreito demais para tudo o que precisava ser dito. Você me deixou,
ela disse direto. Lauro fechou os olhos por um instante. Eu achei que estava te protegendo. Me protegendo de quê? A voz dela falhou pela primeira vez. De você? Ele se aproximou um passo. Não tocou. De mim, confirmou. Do que eu sinto quando estou com você. Mia respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Eu tentei seguir em frente, confessou. Não consegui. Lauro sorriu de leve, triste. Nem eu. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era carregado de possibilidades e medo. A gente não pode continuar de onde parou, ele disse. Mas talvez possa começar de outro jeito. Mia o encarou, o coração acelerado. Dessa vez sem ilhas, tentou brincar. Dessa vez com escolha, ele respondeu. Os olhos deles se prenderam um no outro. Nada foi resolvido, nada foi prometido. Mas algo tinha voltado ao lugar. E pela primeira vez desde o resgate, nenhum dos dois sentiu vontade de fugir. Eles ficaram parados por alguns segundos depois da última frase. Nenhum dos dois se mexeu. O corredor parecia esperar uma decisão que não viria. Mia foi a primeira a respirar fundo. Eu preciso ir, disse com suavidade. Meus pais estão me esperando. Lauro assentiu devagar. Claro, a palavra saiu fácil demais, como se ele já tivesse treinado aquela resposta. Caminharam juntos até a saída do estúdio, lado a lado, mas sem se tocar. Cada passo era pesado, como se o chão resistisse à separação. Eu não te procurei, Mia disse de repente, porque achei que você não queria ser encontrado. Lauro parou. Eu não procurei, respondeu, porque achei que não tinha o direito. Ela virou para ele, o olhar firme, mas cansado. Talvez a gente tenha se escondido atrás disso tempo demais. Ele concordou em silêncio. Na porta, o barulho da rua invadiu o espaço entre eles. Carros, vozes, vida seguindo. Cuide-se, Lauro. Você também, Mia. Houve um instante em que parecia possível dizer mais. Um pedido, um convite, qualquer coisa. Mas não aconteceu. Mia se afastou, o som dos passos diminuindo até desaparecer. Lauro ficou ali, observando até não conseguir mais vê-la. Quando finalmente se virou, sentiu o peso atingir com força total. No carro dirigiu sem destino por longos minutos, o rádio desligado, o silêncio preenchido por lembranças, o jeito como ela o olhava, a voz, a coragem. Ela tem 20 anos, pensou. Ela ainda vai viver tanto. E mesmo assim, a ideia de não estar ali doía como uma perda real. Em casa, largou a chave sobre a mesa e sentou no sofá, passando as mãos pelo rosto. O apartamento parecia menor do que nunca. Ele fechou os olhos. Viu Mia na ilha, rindo com o vento bagunçando o cabelo. Viu Mia no estúdio, firme, adulta, distante. Droga, murmurou. Não era saudade simples, era consciência. Lauro percebeu, tarde demais talvez, que não pensava nela como algo que passou. Pensava como algo que faltava. E isso mudava tudo. Lauro passou a noite em claro. Não por insônia comum, mas porque toda vez que fechava os olhos, era Mia quem surgia. Não na ilha, não no estúdio, mas andando, seguindo a própria vida. A ideia o corroía. Ele levantou antes do amanhecer, tomou um café amargo demais e ficou parado no meio da cozinha encarando o nada. Eu não posso continuar fingindo que isso passa. A decisão não foi dramática. Foi simples, clara, assustadora. Lauro precisava vê-la. Sem telefone, sem desculpas, sem tempo para recuar. Ele não sabia exatamente onde Mia estudava. Sabia apenas que era medicina e que vinha de uma família que não economizava em escolhas. Dirigiu até uma universidade grande, depois outra. Perguntou de forma vaga, constrangida. Recebeu olhares curiosos, negativas, caminhos errados. Na terceira tentativa ouviu o nome. Medicina? Tem uma aluna chamada Mia Sim, disse a funcionária, desconfiada. Segundo ano. Aula prática agora. O coração dele acelerou. Seguiu as indicações pelo campus, sentindo-se deslocado entre jovens apressados, mochilas nas costas, vidas começando. Cada passo parecia um erro. E, ao mesmo tempo, inevitável. Ele a viu antes que ela o visse.
Mia saía de um prédio, jaleco aberto, cabelo preso de qualquer jeito, livros apertados contra o peito. O sol iluminava seu rosto de um jeito que o fez parar. Ela estava ali, viva, inteira, real. Mia, chamou, a voz firme apesar do coração disparado. Ela parou, virou devagar. O reconhecimento foi imediato. O choque veio logo depois. Lauro, disse sem acreditar. Por um instante, nenhum dos dois se mexeu. O campus seguiu vivo ao redor, alheio ao impacto silencioso daquele encontro. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou. Eu vim te ver, respondeu simples, porque percebi que pensar em você já não é suficiente. Ela respirou fundo, o olhar oscilando entre raiva e algo mais profundo. Você não liga, não manda mensagem, não aparece. E de repente, surge aqui? Eu sei, ele disse, e eu sei que não é justo, mas eu precisava fazer isso do jeito certo, olhando para você. Mia cruzou os braços, tentando se proteger. E o que você veio dizer, Lauro? Ele se aproximou um passo, parou a uma distância respeitosa. Que eu pensei que te deixar ir fosse maturidade, confessou. Mas era medo. E eu estou cansado de deixar o medo decidir. Ela engoliu em seco. Você não pode simplesmente aparecer na minha vida assim. Eu sei, ele repetiu. Mas também sei que se eu não viesse, passaria o resto da vida imaginando quem você se tornaria sem mim. O silêncio caiu pesado. Eu ainda tenho aula, Mia disse por fim. Eu espero, respondeu sem hesitar. Ela o encarou, tentando encontrar ironia. Não encontrou. Você é impossível, murmurou, antes de se virar e seguir em direção ao prédio. Lauro ficou ali, parado no campus, pela primeira vez em muito tempo, sem vontade de fugir. O café ficava a 2 quadras da faculdade, nada sofisticado. Mesas pequenas, cheiro constante de café passado na hora, vozes misturadas em um fundo confortável. Um lugar comum demais para algo que, para eles, parecia enorme. Mia escolheu a mesa perto da janela. Lauro sentou à sua frente, mantendo uma distância calculada, respeitosa demais para quem já tinha dividido uma ilha. O silêncio entre eles não era constrangido, era atento. Você sempre foi assim? Mia perguntou de repente. Ou só comigo? Ele sorriu de leve. Assim como? Pensando antes de tocar, antes de falar, antes de tudo. Nem sempre, respondeu. Mas com você, eu aprendi. Ela abaixou o olhar por um instante, mexendo na xícara. Na ilha, tudo era intenso demais, disse. Aqui é diferente. Aqui é real, ele respondeu. Os olhos dele se encontraram. Sustentaram o contato por segundos longos demais para serem casuais. Quando o garçom chegou, quebrou o momento. Pediram café simples, nada alcoólico, nada que alterasse demais a lucidez. Como se ambos soubessem que aquele encontro precisava ser lembrado exatamente como foi. Eu pensei muito em você, Mia disse sem rodeios. Lauro respirou fundo antes de responder. Eu pensei em você quando não devia, quando estava trabalhando, quando tentava dormir, quando fingia que já tinha passado. E passou? Não, ele disse firme. Só ficou mais claro. Ela apoiou os cotovelos na mesa. Eu tenho medo de você, confessou. Não de quem você é, mas do que eu sinto perto de você. Eu também tenho medo, ele respondeu. Mas não de você, de perder de novo por não tentar. O café chegou. Eles agradeceram quase ao mesmo tempo, desviando o olhar por um segundo. Quando Mia levou a xícara à boca, Lauro reparou no detalhe. As mãos dela tremiam levemente. Ele estendeu a mão sobre a mesa, não tocou, apenas deixou ali. Não precisa ser agora, disse. Nem intenso, nem definitivo. Ela observou a mão dele por alguns segundos. Depois pousou a sua sobre a dele. O toque foi simples, mas carregado de tudo. Só não some, Mia disse, baixo. Eu fico, respondeu, mesmo quando der vontade de fugir. Eles sorriram, pequenos, verdadeiros.
Quando se levantaram para ir embora, caminharam lado a lado pela calçada sem pressa, sem promessas exageradas. Antes de se despedirem, Mia parou. "Isso não é a ilha", disse. "Não", Lauro concordou. "Mas talvez seja melhor." Ele se inclinou devagar, dando espaço para que ela recuasse se quisesse. Ela não recuou. O beijo foi calmo, contido. Um começo, não um desfecho. Quando se afastaram, nenhum dos dois sentiu a necessidade de dizer mais nada. Algumas histórias não terminam com certezas, terminam com presença. E dessa vez ambos escolheram ficar. Se você gostou da história, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.